Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre mais um livro para o nosso projeto, meu e da Leila Cardoso, para ler toda a obra do John Steinbeck. Hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho aqui, pequenininho, de 100 páginas, mas bastante intenso, que foi escrito pelo Steinbeck durante os anos 1944 e 1945. Bom, vocês já sabem, terminando este vídeo aqui, vocês, se não assistiram ainda, vão assistir o vídeo da Leila e saber as opiniões dela sobre esse livro, saber as observações que ela vai fazer sobre esse livro, os nossos comentários, as nossas observações são complementares e às vezes nós temos visões bastante diferentes da mesma leitura. E eu acho, gente, que isso é uma das coisas mais interessantes da gente fazer uma leitura em conjunto. Porque nós, como leitores, nós não somos passivos, né? A partir do momento em que a gente se apropria de um texto, quer dizer, a gente tira o livro da estante, nós nos apropriamos desse texto. O escritor passa a não ser o único dono do texto, nós somos coparticipantes, né, dessa criação, porque a recepção que a gente tem de um texto faz com que cada um de nós tenha visões diferentes desse texto, porque cada um de nós, como leitores, temos vivências diferentes, formações diferentes, experiências de vida completamente diferentes. Então, a recepção que fazemos de um mesmo texto é diferente. E isso torna a leitura um ato criativo. O leitor não é passivo. Tá? Eu gosto sempre de pensar que eu não sou passiva. Eu sou uma leitora que, a partir do momento que eu recepciono esse texto, baseado em todo o meu contexto pessoal, eu sou uma leitora criativa. O processo de leitura se torna um ato criativo. E isso faz com que as discussões a respeito de um mesmo texto, ainda que pequeno e aparentemente simplório como este aqui, fique bastante interessante e dinâmica. E geralmente eu não costumo contar o enredo e a história dos livros que eu comento aqui, e este aqui, gente, muito menos, porque este é um livro pequeno e qualquer coisa que eu falar sobre a história desse livro vai estragar a experiência de leitura de vocês. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas em relação ao conteúdo e à estrutura aqui do livro. Então, esse livro aqui faz parte de uma série de trabalhos sociológicos que o Steinbeck estava desenvolvendo na época, como, por exemplo, Batalha Incerta, que é um livro que já foi lido aqui, porque ele é anterior a este. Esse livro aqui tem como personagens o Quino e a Joana, que são um casal, e que tem um filho, um bebezinho, que é o Coyotito. Eles pertencem a uma aldeia de catadores de pérolas, bastante simples, bastante pobre, que fica no litoral do México. Interessante porque quem leu As Vinhas da Ira vai se lembrar da mãe Jode e do pai Jode. São dois personagens bastante interessantes e a mãe Jode é um personagem inesquecível, né? Algumas pessoas, como a Leila, por exemplo, dizem que ela é um dos personagens mais marcantes de toda a vida de leitora dela. E a mãe Jode tem como uma característica ser uma pessoa bastante pragmática, ser uma líder natural dentro da sua família e uma pessoa com o pé no chão. Um pé no chão que faz com que aquele pai, que era mais visionário, mais sonhador, seja chamado a todo momento a botar o seu pé no chão também. Então, ela é, além de tudo, uma catalisadora da família, fazendo com que a família sempre ficasse unida, né, como uma família, e chamando todos os elementos à realidade que eles estavam vivendo. Aqui a gente vai ter essas figuras também repetidas no Quino e na Joana. A Joana faz esse papel da mãe Jode, e o Quino é aqui o personagem mais sonhador,
mais visionário, alguém que está pensando o tempo todo, a partir do momento em que ele encontra aquela pérola, ele está pensando o tempo todo num futuro, numa vida melhor, que aquela pérola vai ser capaz de trazer para eles, mas principalmente para o seu filho. Então ele não consegue mais se desvencilhar daquela pérola, porque aquilo para ele passa a ser o muro de arrimo, sabe assim? É a única esperança. E a Joana faz o contraponto que a mãe Jodie fazia, que é a pessoa que tem o pé no chão da família, né? A pessoa que consegue ver a realidade como ela é, que consegue ver as coisas que estão acontecendo sem romanceá-las. E tenta trazer o tempo inteiro o Kino para a realidade. A grande diferença dessas duas personagens é que a mãe Jodie era muito forte e ela realmente consegue cumprir esse papel. A Joana aqui não tem essa força toda, ela é submissa ao Kino, talvez pela própria condição social, mas social no sentido de sociedade mesmo, né? Nós estamos falando aqui de uma sociedade mexicana que é 100% patriarcal e a mãe Jodie pertencia a uma sociedade norte-americana que estava começando a mudar, né? Mudar o seu papel entre homens e mulheres. Então aqui a Joana não consegue trazer o Kino à realidade da mesma maneira que a mãe Jodie consegue. Por isso que o personagem da mãe Jodie é muito mais forte, muito mais marcante, mas as características, gente, dos dois personagens, masculino e feminino, estão aqui desenhadas nesses dois livros. E o personagem que o Steinbeck cria aqui, o Kino, é um personagem que fica cego com a possibilidade de dar a volta por cima, com a possibilidade de dar um bypass no destino, né? E isso faz com que essa história aqui, gente, fique muito dramática, né? E a gente já sabe que o Steinbeck tem uma mão pesada para o drama, né? Pesadíssima. Então ele faz com que o final desse livro seja tristésimo, mas muito triste, né? Porque é uma característica do Steinbeck. Ele é exacerbado nos seus sentimentos, ele é exacerbado nas suas observações. Tanto que, quando a gente vai ler essa versão aqui da Penguin, que é a versão que tem uma grande introdução, todos esses livros da Penguin têm uma grande introdução e tentam fazer uma análise literária da obra. Então, quando a gente vai ler essa introdução aqui, a gente aprende que o Steinbeck, mais uma vez, estava tentando escrever uma obra épica, uma grande tragédia, aos moldes das tragédias da antiguidade greco-romana, criando personagens marcantes, né? E aquela coisa toda que o Steinbeck tem feito desde lá o primeiro livro dele. Mas eu, como aquela leitora que eu descrevi lá no início, que não me considero uma leitora passiva, que gosto de ser e de me considerar uma leitora criativa, vou arriscar aqui as minhas próprias conclusões, que inclusive são conclusões diferentes das conclusões da Leila, porque nós temos visões de mundo bastante diferentes. E isso é que faz com que as nossas conversas sejam muito interessantes e sempre construam. Nos construam como leitoras, né? Eu vou arriscar aqui dizer que esse livro mostra mais uma vez um Steinbeck anticapitalista. Ele é anti esse sistema que engole as pessoas, né? Nessa bola de neve. Em que sentido? No sentido de que o Kino, ao encontrar aquela pérola, ele vislumbra um futuro melhor, principalmente para o filho dele. E ele fica obcecado e cego com isso. E ele faz de tudo para cumprir esse objetivo dele. Só que ele é engolido pelo sistema. Ele é engolido por esse sistema capitalista, que é muito maior que ele e que faz com que ele, ou tenta fazer, com que ele permaneça naquela posição submissa dele.
Gente, isso não é a minha opinião. Essa é a opinião do Steinbeck que eu consegui tirar desse livro daqui, para esse texto. Então, assim, o Quino não consegue sair daquela posição de submissão e de pobreza e de ignorância, porque ele é achatado pelo sistema, tá? Então, é uma característica do Steinbeck. Ele já tem mostrado isso em outros livros que ele tem escrito, que a gente tem lido, né? A começar lá pelas Vinhas da Ira. E eu tenho certeza que ele não vai parar, porque isso esse é o pensamento dele, é assim que ele pensa, né? E é isso que ele coloca aqui nos textos dele. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nunca leu John Steinbeck, não sabe nada do que eu falei até agora e quer arriscar começar, eu acho que A Pérola é um bom começo, porque é um texto gostoso, fluido, apesar de triste e pesado. Você vai conseguir ler numa boa, tá? Eu acho que vai ser difícil encontrar esse livro, porque só tem nos sebos, né, e em bibliotecas, infelizmente. Mais uma vez, vou dizer, a gente tem que insistir, falar muito dos livros do Steinbeck para ver se alguma editora resolve reeditar pelo menos alguns dos livros dele, porque são muito bons, valem a pena. E o Steinbeck, nessa época, já estava fazendo bastante sucesso, ele já conseguia viver da literatura. E vivia também dos filmes que eram feitos a partir dos livros dele, e esse aqui foi mais um filme feito a partir deste livro, com o mesmo nome, A Pérola, em 1947, que é um filme que eu tentei assistir, tentei encontrar em tudo quanto é lugar, e eu só consegui encontrar os 10 últimos minutos do filme, numa versão que está inclusive explicitada no título, que é uma versão para ser mostrada em sala de aula. E que é uma versão diferente, né, com um final diferente do final do livro. Eu não sei se eu concordo muito, porque esses livros do Steinbeck são lidos no high school, que já não são mais criancinha, né? Já são adolescentes e já sabem muita coisa da vida e que precisam aprender como é que a vida funciona, né? A vida tem tragédias que são vividas todos os dias por todos nós. Então eu não sei se eu gosto muito dessa amenizada, mas foi só o que eu consegui encontrar. Então é um filme em preto e branco, bastante antigo. Essa minha versão estava em espanhol, eu acho que é o som original, eu não sei, tá? Mas eu não consegui assistir inteiro, então se vocês conseguirem aí, gostam de filmes antigos e puderem me indicar, eu vou gostar bastante. E vou gostar também que vocês façam comentários aqui, deem um like se gostarem, inscrevam-se no canal se não forem inscritos e boa semana para vocês!